Na linha conosco, o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Coronel Marcelo Gomes Frota. Coronel, boa tarde. Boa tarde à audiência do Rádio Patrulha, boa tarde aos amigos aí, apresentadores do programa. Ao meu lado, Eduardo Pires. Pois não. Boa tarde, Coronel, tudo bem? Tudo bem, Eduardo, boa tarde. Bom, agora há pouco nós registramos aqui a participação do Emerson Aires, da representante da categoria de policial civil, Sindicato de Servidores da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Agora estamos conversando com o senhor, que é da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Qual a avaliação que o senhor faz deste momento em relação à segurança pública do Rio Grande do Sul, em virtude desse parcelamento, de novo, protagonizado pelo governo do Estado? Pois olha, a avaliação não tem como ser positiva, né? A avaliação é essa aí que todo cidadão do Rio Grande, toda a sociedade já percebe, e que nós antecipávamos ao governador do Estado, ao secretariado, secretário de Segurança, ao secretário-chefe da Casa Civil. Não precisava ter bola de cristal para perceber que a situação ia num crescendo em termos de recuo, né? Uma retração muito importante da segurança pública desde o início do governo Sartori, desde janeiro, ali, quando o governo assume e por decreto reduz em 40% as horas extras, não faz a inclusão, o ingresso de novos policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários. Enfim, essa retração passou a ser, num primeiro momento, vendida para a comunidade do Rio Grande como uma economia, como um corte, digamos assim, naquilo que poderia ser cortado sem que as famílias, sem que o cidadão do Rio Grande pudesse perceber. Era uma gordura, era um extra, era uma retirada, digamos assim, daquilo que estava excedendo em termos de combustível, enfim, em termos de toda essa estrutura que nós já falamos. Mas, aos poucos, as pessoas começaram a perceber que não era bem assim, né? Passou a sentir falta de polícia ostensiva, passou a verificar o que acontecia nas delegacias de polícia em termos de efetivo, em termos de estrutura, a questão dos deslocamentos, enfim, toda essa retração muito importante da segurança pública. E culmina no mês de julho com o primeiro atraso dos salários, independente daquilo que diz a Constituição da República, daquilo que determina a Constituição do Estado, independente das demandas judiciais e do acolhimento do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, que diz e que decide com toda clareza pela impossibilidade do governo do Estado em fazer esse atraso, esse parcelamento. E, a par de tudo isso, alheio a tudo isso, o governador, de maneira muito clara, muito óbvia, opta pelo atraso e pelo parcelamento, num leque de escolhas que tinha à sua disposição. Nós, oficiais da Brigada, assim como os demais servidores públicos deste Estado, aliás, os 14 milhões de gaúchos não desconhecem que há uma situação financeira, uma situação econômica muito grave por que passa o Estado. Mas também a ninguém passa despercebido a opção que fez o governo do Estado em não pagar o funcionalismo como forma de pressionar, por assim dizer, a Assembleia Legislativa a fazer a aprovação dos projetos de que tem interesse. Isso tudo ficou muito óbvio na fala do governador na segunda-feira pela manhã, no dia 31 de agosto, onde ele, entre tantas situações repetitivas, informa, então, que finalmente faz uma opção por avançar naquilo que são os depósitos judiciais, evidenciando que esta era uma atitude que poderia ter tomado a coisa de 2 meses atrás e, com tranquilidade, levar esta questão com a sua habilidade política, com a sua base na Assembleia Legislativa, de forma a fazer o aumento de tributos que julga tão importante, tão necessário, e que alguns estudiosos do assunto, os próprios funcionários ligados à fazenda e à área, entendem, inclusive, que não é necessário. Bastava uma atenção mais qualificada com relação à receita, com relação à fiscalização, e não seria sequer necessário aí o aumento de tributos.
Mas esta é uma circunstância em que a Associação de Oficiais não se dá o luxo de adentrar neste momento. Nós gostaríamos de sublinhar que o não pagamento em dia dos servidores é ilegal e se trata, sim, na nossa ótica, de uma opção feita pelo governador do estado. O coronel, como é um regime militar, claro que não fala-se em greve, fala-se em aquartelamento, é um nome específico para o protesto dos brigadianos. Como os oficiais estão pensando essa situação? Em se aquartelar também, o coronel? Não, na verdade, realmente é uma impropriedade falar em greve ou falar em paralisação em termos de polícia militar. A nossa existência enquanto instituição policial, em termos estruturais, a nossa organização é uma organização militar. E, como tal, temos algumas prerrogativas, muito poucas, é verdade, algumas prerrogativas, e muitos deveres, muitas missões, muitas atribuições. E nós todos somos muito conscientes disso. Os oficiais da brigada fazem a autogestão da segurança pública no que diz com polícia ostensiva. E nós temos a responsabilidade da carreira jurídica militar, do cumprimento das leis, de fazer com que as leis sejam cumpridas. A natureza da prestação do nosso serviço, das nossas instituições, é de natureza civil, mas a nossa estrutura é uma estrutura militar em completo favor, eu diria assim, né, numa situação muito favorável à sociedade do Rio Grande. Por isso que quando alguns irresponsáveis falam em desmilitarizar a instituição Brigada Militar, é importante que estes momentos venham à tona. Agora, buscando ser mais específico ao responder a tua pergunta, eu te diria assim que os oficiais da Brigada são absolutamente solidários a todo o funcionalismo público estadual. Estão aí os agentes de polícia civil, especialmente, estão aí os delegados mesmo falando em paralisação, estão aí os professores. O fato é que nós sabemos que, neste momento, o funcionalismo público do Estado não está brigando ou reivindicando aumento salarial. O funcionário público deste Estado, em especial os oficiais da Brigada, aos quais eu represento, estão indignados, absolutamente indignados, com relação ao não pagamento daquilo que lhes é devido, do salário do mês, que é uma condição fundamental. A violação à dignidade da pessoa humana, a humilhação pela qual o governo do Estado, ao optar em não pagar o vencimento, que está submetendo a toda a instituição Brigada Militar, e repito, falo pelos oficiais, mas essa indignação, essa humilhação, esta violação da nossa dignidade, dos nossos direitos, que atinge também a nossa família, é algo muito importante. Os oficiais da Brigada, assim como os delegados de polícia e toda a estrutura da segurança pública desse Estado, respondiam de maneira muito comprometida, muito vocacionada, muito na iniciativa, muito no protagonismo individual de cada um de nós, e que no coletivo fazia com que esta estrutura combalida, que é a segurança pública do Estado, ainda funcionasse. Eu tenho dito em alguns locais, e repito aqui para os teus ouvintes, que uma coisa é exigir que um policial militar, um oficial da Brigada, num confronto, numa situação extrema, ele entregue a própria vida em defesa da sociedade. Isto é em honra ao juramento que nós fazemos lá quando ingressamos na Brigada Militar, e depois, na confirmação do primeiro posto, repetimos este juramento. Outra coisa é ofender, atacar as nossas famílias. E isto tem a ver com a condição de pagamento das contas, da moradia, da alimentação, do remédio. Enfim, são circunstâncias onde o governo do Estado, de maneira muito rápida, muito ágil, encontra a forma de rever a opção tomada, ou, na verdade, essa situação ela vai se agravando por conta das circunstâncias.
muito mais por conta das circunstâncias e muito menos por conta de qualquer anúncio desta ou daquela medida que as associações possam fazer. É muito mais importante o sujeito se deparar com passar um cartão do banco, um cartão de crédito e dar insuficiência de saldo. É muito mais importante que ele não consiga abastecer o veículo, que ele não consiga se transportar até o quartel, do que qualquer anúncio de qualquer medida de qualquer associação. E tudo isso que nós estamos falando aqui, que vocês me dão esse generoso espaço, tem a ver com a vida do senhor e da senhora aí, das famílias que estão nos escutando. E isto é alguma coisa muito grave. Coronel Marcelo Gomes Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, obrigado por conversar com a gente aqui no Rádio Patrulha. Pois não, eu só gostaria de finalizando, dizer que entre tantas disposições que a Associação de Oficiais em Assembleia Geral Extraordinária adotou, existem duas que são fundamentais. A primeira é ficar no estrito cumprimento do nosso dever legal, ou seja, não avançarmos naquilo que não é de maneira muito ordinária e muito singela a nossa missão neste momento, e especialmente não invadirmos competências de outras instituições. No passado recente, a comunidade do Rio Grande, em muitas ocasiões, testemunhou a Brigada Militar dirigindo ônibus em greves de rodoviário, entrando nos presídios aí, em situações envolvendo agentes penitenciários, fazendo registros de flagrantes, ou pelo menos encaminhando ao Ministério Público e ao Judiciário situações de presos. Hoje em dia, a nossa disposição, aquilo que foi acordado, recomendado em Assembleia Geral Extraordinária conjunta com os delegados de polícia, é não invadir competências que não são responsabilidade e atribuições da Polícia Militar. Muito obrigado, uma boa tarde e desculpe aí se me alonguei. Obrigado, então. Ótimo, Coronel. Muito obrigado. Coronel Marcelo Gomes Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar.